Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, você que está nos assistindo nesse podcast. Hoje estou falando com a doutora Luciana Hasselkrepski. Ela está falando diretamente de Jaraguá do Sul, onde ela tem prática clínica, nutrição funcional, nutrição clínica, nutrição integrativa. É uma nutricionista de vasta experiência, que eu tenho a honra e o privilégio de conhecer, ser minha amiga pessoal e poder trazer para você um conhecimento maravilhoso, aproveitando esse Outubro Rosa para falar sobre saúde feminina, falar sobre melhores práticas, melhores condutas. Você, profissional de saúde, você paciente, ou você curioso, ou alguém que quer viver uma vida melhor, não perca tempo, papel e lápis na mão. Hoje à noite, hoje à tarde, hoje pela manhã, enquanto você está fazendo seu almoço aí, vocês vai hoje ter a companhia da doutora Luciana. Doutora Luciana, bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, fico muito honrada em participar do podcast com você, porque já te conheço há bastante tempo, sei que você é um profissional que sempre está pesquisando, está envolvido aí com produto de excelência, né, para a área do câncer, então é um privilégio estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, dessa questão de que a gente aplica no dia a dia, tá? Perfeito. Que o Outubro Rosa, para nós mulheres, é muito importante, né? Não tem como não comemorarmos ou não lembrarmos, eu não diria comemorar, mas lembrar a cada uma de nós como mulheres do autocuidado, né? Então, é fundamental que a gente possa olhar para si, cada uma de nós. Eu me incluo nisso, sou mulher, e cuido de muitas mulheres também na prática clínica, já há mais de 22 anos, né? É uma área que a nutrição funcional acho que tem muito a contribuir na saúde geral, né? Na prevenção, na qualidade de vida e inclusive durante o tratamento do câncer. E o autocuidado, o Outubro Rosa, eu vejo como algo a gente só remeter o nosso olhar e lembrar que o câncer, a gente precisa estar dando esse autocuidado para o nosso corpo, nós mulheres, e estar fazendo os exames de rotina, não relaxar nisso, né? Mas também estar cuidando do estilo de viver. E o estilo de viver é fundamental, seja para a gente prevenir ou para a gente tratar, né? Então, mesmo aquelas que já passaram por tratamento e já estão curadas, não dá para esquecer que o autocuidado continua. Doutora Luciana, você tem falado sobre essa questão do autocuidado. Muitas vezes nós temos uma tendência de terceirizar o cuidado. Seja o cuidado com a casa, seja o cuidado com algumas responsabilidades. Terceirizar, muitas vezes, tem sido a palavra de vez. Eu vou falar isso com minha médica, falar com meu médico, com minha nutri, com o meu fisioterapeuta, e eu estou terceirizando tudo isso. Mas você falou uma palavra interessante. O mês do Outubro Rosa é o mês do autocuidado. Então, além de eu ter profissionais me assistindo na minha saúde, no caso, saúde feminina, esse mês, o que seria o autocuidado? Seria eu também olhar para mim mesma e poder prestar atenção, é isso? Então, eu vejo assim, que se a gente não amar a gente mesma, como é que a gente vai amar quem está ao nosso lado, seja o nosso marido, nosso namorado, nosso noivo, assim como nossos filhos, assim como no trabalho, assim como os amigos, ou seja, se eu não tiver o autocuidado, significa um amor próprio. E a gente precisa olhar com carinho para a gente mesmo, ou seja, olhar como é que está indo nossos exames, se a gente já fez esse ano ou não, e aí procurar o profissional adequado para isso, verificar como é que está essa questão alimentar, né? Como é que eu estou cuidando disso? Será que eu estou realmente seguindo um hábito alimentar saudável? Será que eu não estou apenas procurando alimentos de praticidade? E às vezes a praticidade nem sempre está todo saudável ali, né? A questão do sono de qualidade, ter um sono de qualidade que é fundamental, a questão do exercício físico, de colocar isso, eu sempre digo que isso é uma decisão, isso não é vontade. O exercício faz parte da nossa saúde. E se a gente esperar para ter vontade, é claro que a vontade é ficar sentado na poltrona, ver um bom filme, ficar olhando o celular, né?
mas a gente tem que ter decisão. Então, eu vejo que isso é algo, o Outubro Rosa faz a gente só pensar e repensar a nossa vida nesse autocuidado, no estilo de viver. Sono de qualidade, a questão do controle do estresse, da ansiedade, porque a ansiedade, nós estamos num país que tem mais de 18 milhões de ansiosos, quer dizer, nós muitas vezes estamos no meio desse grupo, ansiosos por muitas coisas, quer viver o dia de amanhã sem ele ter acontecido. E para a gente poder também procurar ajuda, sim, se for necessário, né? Mas muitas vezes o nosso dia a dia, eu falei isso essa semana para algumas mulheres, você está fazendo grounding? Ela me disse, grounding? Sim, botar o seu pé na grama, na terra, ter contato com a natureza, porque isso ajuda a relaxar, às vezes não é só ir para o medicamento, ou só para, né, a terapia, que são muito importantes, mas realmente fazer também aquela questão da semana, ter um momento de relaxamento, uma respiração adequada, né? Então, tudo faz parte de um autocuidado e de uma prevenção. Você falou sobre essa questão do qualidade do sono, né, o exercício físico. Quer dizer que o cuidar de mim não é só eu ir para... vou para a minha gineco, vou na minha nutricionista. Vai além disso, não é isso? Vai além. O que significa... Então, assim, esse papel aí da qualidade do sono, né? Quais são as coisas que, por exemplo, compete com a minha qualidade do sono, doutora, na sua opinião? Olha, na verdade tem bastante coisa que compete, né? Uma delas é o próprio celular, né? Que a gente tem que botar uma ordem, que muitas vezes a gente tem que desligar lá no mínimo uma hora antes, né? Para o nosso cérebro, os neurotransmissores do né? O GABA, do relaxamento, senão a gente fica ativando. Como é que vai adiantar depois tomar uma melatonina ou tomar uma medicação? Não, a gente já tem que começar uma luz amarela em casa. Eu explico para as pacientes. Se você não tem as duas tipos de luzes em casa, amarelas, brancas, que a branca remete luz de sol, né? Sim. A nossa retina capta isso e diz dia. E a gente tem que, à noite, começar a liberar os neurotransmissores para entrar numa rota de sono. Então, ter luzes amarelas, botar uma abajur amarela, uma hora antes já começar uma coisa mais relaxante, um chá relaxante, né? Sei lá, tomar um chazinho de melissa, capim-limão, ter uns difusores em casa com óleos essenciais, por exemplo, de lavanda, que ajuda a estimular o GABA, que é um hormônio que leva ao relaxamento, né? Diminui a ação glutamatérgica lá do glutamato, que nos deixa muito agitados, né? Então, toda essa questão da liberação de todos esses compostos no nosso organismo, esses neurotransmissores e hormônios, depende do quê? De eu preparar o corpo, de eu ter essa questão da luz amarela, eu ter essa questão do uso do celular, ou de ter um filme mais, se a gente quer ver um filme, mas um filme que é uma comédia, ou é uma coisa mais romântica, para não ficar no filme policial mais intenso daqui a pouco, e daí tá com a mente toda tomada por isso, como vai relaxar num sono de qualidade à noite? Porque a partir de um sono de qualidade, eu vou liberar o quê? A melatonina, e a melatonina é um anti-inflamatório natural. Então, eu preciso estimular essa liberação de melatonina ao longo da noite. A questão do horário de dormir também. Algumas pessoas não botam o horário e a gente tem que pensar que a partir das 9 da noite começa a ser produzido vários hormônios que vão levar ao pico dessa melatonina de um sono profundo. Aí, se eu vou dormir meia-noite, 1 hora, como que eu vou pegar toda essa rota de relaxamento completo de um sono profundo, tá? E não é a mesma coisa, eu dormia 1 da manhã e acordar às 10 da manhã é a mesma coisa. Não, porque o nosso corpo, biologicamente, à noite, ele libera determinados neurotransmissores e a partir das 4 da manhã, 5, já começa a produção do cortisol, dos hormônios, que é para ativar o dia, né? Então, eu não vou ter começar o dia já, né? Oi? Já começar a liberar hormônios para começar o dia, né? Para começar o dia, que senão daqui a pouco a pessoa não dorme bem, o que acontece? Semana passada estava com uma paciente aqui, ó, o cortisol dela em 6, 8. Primeiro era 8, depois 6. Gente, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque não tem, claro, vai estar um cansaço enorme ao longo do dia. Que disposição vai ter, né?
Sim. Fazer exercício libera endorfinas, é bom, só que a gente também tem que ter o outro lado, né? Cuidar da nossa respiração, fazer às vezes até uma meditação com uma respiração de qualidade, né? Porque isso vai ajudar o nosso cérebro a relaxar também, certo? E os alimentos, de repente começar o dia, né, passar o dia tomando só café, como a gente pega muita gente o dia inteiro no café porque está precisando de estímulo, e aí como é que fica o sono à noite? Está super ativada essa rota de, né? Não tem como o cérebro relaxar. Luz à noite. Né? Então, querendo ou não, a gente tem que aprender a lidar com os estimulantes, com a alimentação noturna, de não ter uma alimentação muito gordurosa, uma carne muito pesada na digestão, né? Porque senão o que vai acontecer? À noite, em vez do meu corpo entrar no equilíbrio de fazer a detoxificação, o relaxamento, está preocupado em fazer toda essa digestão, o sono não vai ser bom. Tá? Tudo faz parte do autocuidado. Você também falou sobre a questão do grounding, né? Do aterramento. Como é que funciona isso, doutora? Olha, na verdade, assim, isso é o aterramento aí mesmo, como diz, né? E querendo ou não, é bem interessante a gente tirar, sei lá, se não consegue fazer todo dia, mas pelo menos uma vez na semana ou duas, porque a gente vai tendo o dia inteiro uma vida mais estressante, com muita informação, com muito estímulo. E o contato da natureza libera neurotransmissores que nem o GABA, tá? De relaxamento e de baixar o glutamato. Então, botar o pé no chão, a carga energética que a gente vai acumulando com o estresse, entra em equilíbrio com a terra, porque nós somos seres natureza. Sim. E o fato de tu respirar lá, olhando para uma árvore, escutando um passarinho, eu sei que muita gente mora em apartamento, mas hoje muitas cidades, Jaraguá do Sul, nós somos privilegiados, porque a gente tem parques bons, com grama, com formas de caminhar, de respirar a diferença do ar. Então, assim, dá para sair do apartamento, ir para a rua, fazer uma caminhada, tirar o tênis, botar o pé na grama, um pouquinho que seja. Isso Perfeito. Vai te ajudar a recompor as tuas energias. Já então, ajuda a se conectar, né, doutora? E renovar essas energias, é isso, né? Isso, porque eu sou uma pessoa que penso assim, a natureza, nós temos um ser maior que é Deus que criou, e ele nos criou também. E com isso a gente entra num contato muito melhor de equilíbrio também das nossas emoções, tá? Para a gente repensar o nosso cérebro, entrar nesse equilíbrio, porque ficar ligado na rede social é bom às vezes a gente acompanhar algumas coisas, mas não o foco e a concentração do dia a dia depende da gente fazer esse relaxamento também. Senão a parte neural está tão envolvida nessa questão de passa informação, que daqui a pouco não consegue parar as conexões neurais para focar, para concentrar. E aí nós estamos aí cheio de gente diagnosticada de TDAH, né? Que de repente tem muita gente que poderia não estar nesse grau se tivesse uma qualidade também no seu dia a dia, na forma de encarar o celular, a TV, o agito do dia, o relaxamento, que vai mudar com certeza, seja na atitude, seja também pela alimentação. Veja que interessante, a doutora Luciana está conectando a questão do autocuidado àquilo que transcende o óbvio, né? O óbvio seria, o autocuidado seria eu tentar ter uma boa comida, uma boa água, né? E ela está extrapolando isso, gente, para hábitos. Veja que interessante, né? O hábito de dormir, a questão do higiene, do sono, a questão do grounding. Está mencionando a questão de você se conectar ou fazer o exercício, né? De se conectar consigo mesmo e desconectar do mundo, porque você vai ver, né, que seu vizinho, mais uma vez, levou o cachorro para passear, né, deu leitinho para o gatinho, né, e tudo bem, vai estar lá ainda, né, essas informações, mas você conectar-se consigo mesmo tem um papel muito importante nessa questão do autocuidado, que é o tema do Outubro Rosa, né, que transcende, né, doutora? Você fica tão pilhada, como a senhora está falando assim, às vezes nós vivemos vidas tão pilhadas, de uma reunião atrás da outra, uma viagem atrás da outra, uma coisa para entregar atrás da outra, dá café no dia todo, e você não está dando tempo de parar, né, se ouvir,
né? Está ouvindo todo mundo, a opinião de todos, né? Vendo quem deixou de comprar carro, quem está viajando, né? E quem fez as unhas, né? Mas está esquecendo de conectar-se consigo mesmo, quando isso é um papel muito importante na questão do autocuidado, se ouvir, né, doutora? Sim, isso daí, porque isso também vai fazer com que o nosso corpo entre num equilíbrio melhor, né? E automaticamente, nesse equilíbrio melhor, as funções orgânicas e metabólicas também funcionam melhor. E a questão alimentar, claro, se eu vivo comprando pacote e abrindo pacote, eu sempre digo, descascar mais e abrir menos pacote. Então, menos ultraprocessados, porque vai estar entrando muita química também para dentro desse organismo. E como é que vai trabalhar o corpo com tanto compostos de conservantes, aromatizantes, não sabe o que fazer, né? Que daí pega bem a parte da nutrição, né? Não Sim. adianta eu querer nutrir essa pessoa, que daí, de repente, está até num tratamento, né, já de câncer, mas se ela não muda esse hábito da forma de buscar que tipo de alimento. Então, se fala muito que tem que reduzir o açúcar é inflamatório, tem que ultraprocessados, excesso de gorduras, né, de gorduras saturadas, a questão de embutidos, né, que é muito falado por causa da questão dos compostos nitritos e nitratos, que já são considerados, que o nosso organismo não reconhece eles e automaticamente eles são moléculas que podem levar a alterações de células, né? A questão de uma alimentação mais rica realmente em coloridos, né? Porque esse colorido tem funções antioxidantes. E antioxidante evita o quê? Que uma célula se altere, tá? Sim. Então, vai dar mais energia vital celular para aquela célula. Automaticamente, essa pessoa vai ter uma vitalidade melhor, seja ela para prevenir, seja ela para o combate. Porque quando tu está lá tratando um câncer, tu está num combate, né? Uma luta, né? É uma batalha. É uma batalha. E aí, mais do que nunca, essa pessoa tem que se preocupar em ter uma alimentação mais equilibrada, sim, eu vejo isso. Não é fazer dieta de emagrecimento, que não é esse o caminho, é qualidade na alimentação. E para que a gente tem que esperar aparecer um problema? Será que eu não posso ir trabalhando a minha parte? Porque, assim, eu vejo que Deus nos fez seres inteligentes. Se Ele nos fez seres inteligentes, a gente pode aprender a lidar com a nossa rotina. Claro que vai ter momentos que vai entrar alimentos que, quem sabe, não são tão saudáveis, porque a gente convive no mundo. Mas se eu tiver um predomínio de coisas, de antioxidantes, um predomínio de coisas saudáveis, um equilíbrio da alimentação, eu vou ter mais célula de combate melhor, né? Então, mais saudáveis, né? Uma guerra, porque diariamente o nosso corpo está numa guerra, né? Entre as coisas que vêm, porque a gente sabe, a indústria precisa muitas vezes colocar conservantes para ter vida de prateleira, né? Mas quanto mais eu procurar o alimento natural como ele é, dá um pouquinho de trabalho? Pode ser que dê. Mas e a vantagem que você vai ter para o seu organismo? Tá? Depois se torna uma rotina e uma prática. O problema é que as pessoas às vezes não querem ter o mínimo de tempo para preparar alguma coisa. E aí, como é que eu vou colher efeitos positivos? Né? Começar com pequenos passos, eu sempre digo. Às vezes tu quer, não faz exercício, quer ir 5 vezes para a academia, ou 5 vezes fazer uma atividade, seja ela qual for. Às 5 da manhã. E começa a colocar menos para tu criar uma rotina. Criou a rotina, depois, quem sabe, você consegue colocar mais, porque às vezes a pessoa quer começar 5 e depois não dá conta de manter, então é melhor manter 2 ou 3 e bem feita do que não fazer nada depois. Às vezes a gente fala assim, sabe uma coisa, não vou mais comer doce, vou começar a academia amanhã, vou 5 horas da manhã, 5 vezes na semana, não vai durar 3 dias, porque a barra é tão alta, né? O sarrafo está tão alto para você saltar que aí daí vai dizer, está muito difícil, eu não consigo, é impossível. E eu digo, comece com os pequenos passos. Ninguém começa andando, a gente começa engatinhando. Isso. Tá? Isso. Fala aqui na equipe, que é o ditado, né, que diz, Roma não foi construída em um dia, não é isso? Então, é bem isso. Então, quer dizer, passo a passo, daqui a pouco tu vai ver, como eu trabalho já 22 para 23 anos, eu tenho tantos pacientes que são fiéis esse tempo todo comigo. Por quê? Porque, na verdade, eu vim trabalhando passo a passo, modulando. Eles voltam comigo, por quê? Porque, na verdade, o que acontece? A gente vai conversando com eles, como é que está isso? Como é que está aquilo? Criar esse hábito, que às vezes a correria do dia a dia, uma coisinha ficou perdida ali, a gente puxa de volta, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso.
E eu vejo que a saúde, ela passa por a gente ter essa busca de autocuidado, não só pelos exames, procurar o profissional adequado, mas do autocuidado realmente da gente botar uma rotina, seja ela alimentar, de sono, de lazer, né? De contato com a natureza, tá? E uma coisa muito importante, olhar como está o intestino, porque é a base, certo? Verdade. Então, assim, hoje mesmo eu estava numa consulta online com uma paciente que ela descreveu antes para mim o relatório, para mim introduzir a consulta dela, e ela colocou 40 anos com problema no intestino, agora está super grave. Aí eu não entendo como é que pode 40 anos conviver com problema de intestino, entendeu? Mas então, assim, isso já, claro que tinha que ter sido visto antes. Mas nós vamos tentar ajudar no que é possível, porque tem que melhorar a saúde, né? Só que a gente sabe, assim, se tu tem um bichinho em casa, um gato, um cachorro, qualquer coisinha que o cachorro ou o gato deu cocô, modificou, tu já fica. Preciso ver o que está acontecendo com ele. O que será que ele comeu? O que será que aconteceu? Vou ter que ligar para o veterinário. E aí a pessoa humana, às vezes, está lá com um problema, acha que aquilo é normal, fazer fezes de bolinha ou fezes líquidas, e fica um mês inteiro, como eu já peguei paciente, um mês inteiro com diarreia e não procurou ninguém, tá? E aí, claro que o intestino é o comunicador. Ele vai levar os teus nutrientes para as células, ele vai trazer o que precisa ser eliminado. Eu comparo o nosso corpo como se fosse um lago, tem que ter entrada e saída. Não adianta eu só me alimentar, eu tenho que detoxificar também corretamente. E com isso eu vou ter um equilíbrio metabólico melhor. Então, o intestino é um órgão muito importante que a gente tem que olhar com carinho em qualquer momento de vida. Gente, olha que interessante. Estamos falando sobre o Outubro Rosa, agora estamos falando do intestino e de como ele é um sinalizador. E a doutora Luciana está falando que ele, na realidade, comunica e passa sinalizações para a gente que nós devemos estar prestando atenção. Regularidade intestinal, né? A forma como está fazendo as fezes, né? E dores, consistência das fezes, por exemplo. E aí, nesse sentido, você falou a questão das cores, né? Um prato colorido. Porque os polifenóis têm um papel muito importante na dieta, e um papel muito importante, né, para a microbiota, né, para a saúde em geral, como antioxidantes e tal. Na sua opinião, doutora, como é que a gente pode estar introduzindo esses polifenóis e onde é que eu acho esses polifenóis aí, por caso a gente tenha as pessoas que são leigas nos ouvindo hoje à noite? Então, ontem ainda eu falei um vídeo aqui no meu Instagram que eu coloquei de um chá que eu gosto bastante, que é o chá verde, que é riquíssimo em catequinas e polifenóis, tá? E que o chinês, japonês, acho que já nasce tomando, né? Mas a princípio é um dos chás que eu gosto bastante, é um dos chás que é muito rico em polifenóis. Eu sei que algumas pessoas não podem consumir, claro, mas a gente tem que achar outros polifenóis, né? Mas é um chá importante para quem consegue utilizar, é um chá importante na sua rotina, tá? E outros alimentos, por exemplo, alimentos de cor roxa, né? A gente tem flavonoides. A gente pode ter resveratrol, por exemplo, das uvas. A gente pode ter os flavonoides dos alimentos vermelhos, como uma melancia que é tão comum no nosso país, né? A esperidina da laranja, por exemplo, que é uma fruta tão comum, o símbolo da minha clínica é a laranja. Eu vejo que é uma fruta que o ano inteiro a gente consegue, e a gente tem compostos antioxidantes ali. Tem o beta-caroteno ali da cor laranja, né? Que é um antioxidante. Né? Os roxos tem vários alimentos. Nós temos beterraba roxa, por exemplo, onde que a gente não acha uma beterraba? Né? A beterraba tem betaína, inclusive, que é muito importante para o estômago, para o fígado. Né? Então, querendo ou não, o maior órgão detoxificante nosso é o fígado, e betaína é muito importante. E a beterraba é uma verdura tão fácil de encontrar, e não é fácil a gente colocar na nossa rotina? Claro que é. Então, nós temos polifenóis ali. Então, a natureza está rica em polifenóis. Nós temos muitos alimentos ricos em polifenóis, né? Que, se eu for citar, daí tem a questão, por exemplo, uma jabuticaba, que no nosso país também é comum, né?
é um alimento também fácil de época, mas que a gente pode consumir, inclusive a casca as pessoas jogam fora, dá para pegar aquela casca, ferver, ela libera muito polifenol ali, né? Muito antocianinas, né? Endoceninas. E aí esse roxo tu pode utilizar em várias coisas, né? Tu podes utilizar para fazer só lá uma bebida que tu vai misturar até com uma proteína, quer dizer, fica muito fácil de tu utilizar isso em diversas coisas, até se tu quiser utilizar para cozinhar e botar em alguma coisa ali no meio que tu está fazendo. Essa diversidade de cores, e essa diversidade dos constituintes dessas cores é um sinalizador muito importante, tá, gente? Porque, como a doutora Luciana está falando, o nosso intestino, ele comunica, ele está falando com a gente. Uma coisa, um termo que eu uso aqui com a minha equipe é que nós temos que ser viscerais, né? Quando a gente está servindo um prescritor, um profissional de saúde, um lojista, nós temos que ser memoráveis, e para ser memorável, você tem que ser visceral, né? Ou seja, tem que pegar ali na víscera da pessoa, que tornasse aquilo, né, pessoal para a pessoa, né? Ou seja, é porque o intestino comunica para a gente algo, né? Quando você está nervoso, o intestino realmente, né? Então, é um sinalizador. E os polifenóis, das mais variadas colorações, têm um papel muito importante como alimento para a tua microbiota, né? Que são os bichinhos. Flavoprobióticos, né? Isso, agora se chama flavoprobióticos. Teve cor, eles tinham ação, né, de alimentação da microbiota. E eu estava falando recentemente com minha esposa sobre a questão dessa diversidade, né, os trilhões e trilhões, né, de bactérias, fungos e vírus que nós temos na nossa flora, que a gente sabe do que 10% do que tem lá, porque a gente consegue fazer, né, o cropológico. Então, assim, essa variedade de alimentação, a doutora citou aí jabuticaba, melancia, laranja, beterraba, né, a própria cenoura, o próprio açaí, né, que nós temos, né? O próprio açaí que nós temos, vai trazer essa melhora, porque vai ter uma carga, a primeira coisa, tem uma carga gigantesca de antioxidantes, que é muito bom para você. Segundo, você vai ter uma carga aí desses polifenóis que vai auxiliar essa microbiota, os bichinhos, né, da tua flora intestinal ali. E isso vai melhorar na sua saúde. Então, vai melhorar, inclusive, a qualidade do sono, qualidade da regularidade intestinal, porque isso tudo fazem parte dessa cadeia de olhar para si mesmo, né, desse autocuidado, né, doutora? Então, isso mesmo. Fora que todo esse colorido também, hoje a gente fala muito em mitocôndrias, né? Que é o centro de energia de cada célula. E claro que para essa rota bioquímica das mitocôndrias, esse colorido, que são os antioxidantes, né? Seja eles catequinas, flavonoides, antocianinas, né? Eles entram nessa rota, inclusive fazendo um estímulo de energia dentro da célula. E uma célula com uma energia melhor, ela funciona melhor. E à medida que nós aumentamos a idade, né, principalmente assim dos 30 a mais, a gente tem uma redução de produção, às vezes essa queda da energia das mitocôndrias, e a gente tendo alimentos que impulsionam a rota, com certeza nós vamos ter uma energia melhor, seja para o nosso foco, a nossa concentração, seja para o nosso trabalho, seja para os estudos, seja para a ação funcional do corpo melhor metabolicamente, né? Então, quer dizer, tem uma correlação entre todos os sistemas, porque mitocôndria está espalhada em várias células do nosso corpo, né? Então, fundamental a gente realmente ter essa alimentação variada, né? Fora, é claro, a água, não podemos esquecer da água, né? A água é um bem maior que nós temos e que muitas vezes as pessoas estão se alimentando bem, estão cuidando de tantas coisas e esquece de tomar água. Tá aí, né? Tá tomando. Tô tomando. E assim, esquecendo, porque mais de 90% do nosso cérebro é água, né? Nosso corpo é mais da metade água. Tudo que a gente faz precisa da água. O próprio exercício físico vai fazer com que você libere toxinas carregado pela água, né, na urina ou no suor, né? Isso. Então, assim, a água é muito importante e às vezes a gente está no corre-corre, a gente lembra do suco, lembra
né, de uma bebida aqui e ali, mas esquece essa quantidade de água. Que justamente, muitas vezes, o que eu vejo que é um problema geral, muitas pessoas não tomam o suficiente. É uma das perguntas que eu faço quando eu faço a consulta. Eu faço perguntas do rastreamento metabólico, que são perguntas relacionadas a sinais e sintomas, né? E pego essa anamnese, o que alimentar, o que o paciente já está comendo, é para pegar a rotina dele e tentar ajudar ele na sua rotina. Mas e a água é uma das perguntas que eu coloco logo no início, quantidade de água que está consumindo. Porque não vai adiantar eu colocar nutrientes, colocar tudo, e a pessoa não toma água. Como é que vai levar esses nutrientes para a célula? Como é que vai trazer as toxinas para ser eliminadas pelo rim, passar pelo fígado, passar pelo intestino? Inclusive, o intestino precisa de água, né? Senão, depois está lá com fezes secas, eu digo assim, se tu não tomar água da caixa limpa, tu vai tomar da fossa, que é o quê? Onde tem a reabsorção no intestino grosso, né, de líquidos do nosso corpo. E as toxinas têm que ser eliminadas. Então, a gente diz que tem que tomar água, realmente a água limpa, não deixar o corpo ter que utilizar de volta lá do final do metabolismo lá no intestino. Tá? E daí, em vez de você mandar determinadas substâncias embora, que daqui a pouco elas estão voltando pelo meio das células, porque essa água não fluiu, né? Essa questão da entrada e saída de um lago é um exemplo bem claro disso, né? Tem que entrar e sair, porque senão fica coisas depositadas no lago que tornam aquele lago improdutivo para peixes, para algas, né? Você imagina uma pessoa, então, com a dieta desregrada, extremamente industrializada ou processada, não toma água suficiente, não está exercitando, ou seja, o metabolismo dessa pessoa está comprometido. Isso vai aumentar os sinais inflamatórios no corpo dessa pessoa. Um ambiente inflamatório é um ambiente que facilita o surgimento e a proliferação das células cancerígenas. Doutora, quando uma pessoa recebe um diagnóstico, uma má notícia, no caso, né, de um câncer e tal, e esse ambiente está inflamado, e as pessoas estão com sinais inflamatórios aumentados. Isso é uma de nossas pesquisas aqui da Siemens Biofarmacêutica. É nossa área de interesse, a área que a gente desenvolve produtos para essa área. Como é que é geralmente esse quadro quando a pessoa chega assim, nesse estágio, né? Como é que está o fundo do intestino, como é que está a questão de dores? Isso está conectado? Então, a gente tem, assim, ele vai ter que, claro, se ele já tem um diagnóstico ali, né, pela área médica de um câncer, e é claro que a gente vai tentar ajudar nessa desinflamação, ou seja, ajudar a trabalhar uma alimentação equilibrada, equilibrar o intestino, ajudar a fluir água e muitas vezes avaliar dentro dos exames o que mais está faltando ali para dar suporte, tá? Então, a questão, às vezes, de ações funcionais de algumas coisas importantes no tratamento do câncer, uma das coisas que eu acho bem importante é as beta-glucana de levedura que a sua empresa, por exemplo, produz, né? E eu acho que isso é fundamental por causa da padronização 1,3,1,6 da beta-glucana de levedura, porque ela vai estimular as interleucinas anti-inflamatórias. Então, automaticamente, eu tendo isso, eu também já estou estimulando a partir ali do intestino, da absorção ali, essas interleucinas anti-inflamatórias, para ajudar a desinflamar esse paciente e ajudar em todo o tratamento dele. Assim como se ele entrar num tratamento de quimioterapia, a reforçar o sistema imune, porque o médico toda vez vai fazer o hemograma para ver como é que tá os leucócitos, porque não dá para fazer novo tratamento quimioterápico se isso está muito baixo, né? E de ter esse equilíbrio. E aí entra isso, mas entra todo esse equilíbrio da microbiota, entra todo esse equilíbrio de nutrientes, de alimentos. Então, não adianta a pessoa, às vezes, né, que nem eu prescrevo a beta-glucano levedura, mas eu digo, ó, eu posso te dar isso, mas se tu não cuidar do restante, pouco tu vai aproveitar desse excelente produto que tem aqui. Então, a gente sempre trabalha como um todo as coisas, nunca uma coisa sozinha. E claro que ajudar esse paciente a se sentir melhor, a reagir melhor, ele vai sair desse tratamento muito melhor. E vai passar esse tratamento melhor. Esses dias eu estava com uma paciente aqui que estava fazendo quimioterapia, ela vinha com muito enjoo. E eu trabalhei bastante com ela, então ela não estava conseguindo comer, tá? Porque estava muito enjoada.
O que eu fiz? Eu fiz alguns sucos para ela, entre verduras e frutas misturadas, daí colocando uma fibra para baixar o índice glicêmico, mas para ela conseguir tomar aquilo e receber uma nutrição para ajudar a ter um pouco de energia e ajudar a ter antioxidantes, tá? Sim. E claro, a suplementação, por exemplo, de beta-glucano eu coloquei, mas coloquei gengibre no meio, porque o gengibre é o quê? Ele é um antifúngico, antibactericida, ele tira enjoo, ele já está comprovado por isso, usa até em gestante, né? Então, isso acabou ajudando ela muito, ela não enfraquecer, e ela reforçar o sistema imune dela, porque ela precisava continuar o tratamento Boa daquilo, estratégia. né? Então, assim, às vezes a gente tem que mudar um pouco a estratégia. É claro que eu queria que ela comesse, mas ela não estava conseguindo. Eu tenho que achar uma solução para ajudar. E qual a idade dela, doutora, aproximada? Oi? Qual a idade dela aproximada? 38 anos. Tá? Uau. Com um linfoma. Tá? Bom. Tá bem melhor agora, tá? Que já está concluindo o tratamento, tá? Quando conseguiu evoluir. Então, assim, na verdade, assim, a gente tem que olhar para o paciente, né? Não adianta eu ter um protocolo igual para todo mundo. Eu tenho que tentar adaptar dentro do que está acontecendo naquele momento e o que for melhor para ela. Na tua experiência, né, com o Biovit, você teve uma experiência bem interessante de uma paciente, ela estava bem avançada no estágio dela. Ela chegou a gravar alguns relatos para a gente. Como é que esse caso chegou a ti, doutora? Olha, é assim, essa pessoa ela já tinha passado por várias cirurgias, só que ela não conseguia equilibrar o quadro de diarreia, de perda de peso. E aí o médico que atende aqui no nosso centro empresarial aqui junto disse, olha, tu vais precisar sim ter o acompanhamento de nutrição. E daí a irmã dela, que era secretária de um outro médico, já me conhecia, encaminhou ela para a irmã dela para mim. E a gente entrou tanto que ela usou o Biovit Bioglucan, ela até depois fez um depoimento para vocês, a melhora que ela sentiu com isso, né? E a gente teve que modificar a alimentação dela toda, botar outras suplementações de apoio, porque ela tinha perdido muita massa muscular, e ela pôde terminar o tratamento dela e recuperar o peso. Hoje ela está curada, ela está muito bem. Esses tempos atrás, ela nem mora mais em Jaraguá, ela se mudou, tá? Ela acabou casando, está muito bem, está feliz. Um dia ela me mandou uma mensagem, que saudade que eu tenho de ti, porque tu me ajudou muito, sabe? Então, na verdade, a gente fica feliz com isso. Por quê? Porque quando ela terminou o tratamento comigo, ela estava bem, mas depois disso ela casou, saiu da cidade e eu não sabia mais dela. E ela me acompanha no Instagram, que eu não tinha nem visto, e ela entrou no meu Instagram e mandou uma mensagem carinhosa para mim, muito feliz, que ela dizia, eu não posso nunca esquecer a ajuda que eu tive, com tanta coisa boa que você me passou e que me ajudou naquele período, e hoje eu estou muito bem. Eu me lembro que você realmente interviu nela, você ligou para mim, fez ligação pessoal para mim, né? Fez algumas colocações em termos, porque o paciente oncológico chega a consumir um frasco de Biovit por semana, né? E aí você colocou isso para mim, disse, Sam, eu estou nessa, para mim é pessoal, eu estou envolvida, queria que você ponderasse aí, e a gente levou isso aqui para a nossa diretoria, a gente acatou. E até porque era uma pessoa que não tinha condições de manter isso tudo dentro, assim, comprar e manter aquilo. Daí a gente realmente, na época, pediu se tinha como auxiliar, porque ela era um caso muito grave, ela estava numa desnutrição muito grave. Estava sarcopênica já. Muito. Ela, nossa, assim, eu acho que tu visualizou ela depois no vídeo que ela mandou, né? Ela continua magra, mas magra normal agora. Naquela época ela estava desnutrida de grau quase, bem dizer, 3, tá? E daí, por isso a dificuldade de absorver até nutrientes, né? Sim, sim. Porque a inflamação compete com a absorção. Então, muitas vezes, uma coisa que eu sempre menciono para os prescritores, que um dos melhores protocolos que nós estamos entendendo é que quando tu pega um paciente inflamado, você modula reduz as cidades inflamatórias com Biovit, se prepare para absorver, aí você começa a suplementar, porque zinco é muito bom, flavonoides é maravilhoso, né? Mas assim, se o paciente está inflamado, a absorção dele está muito comprometida e o ganho metabólico dele assim, é
é bem discreto, é quase imensurável, né? Então, assim, nós Sim. temos um protocolo que tem dado muito sucesso. E para a gente aqui da SEMES, doutor, histórias como essa só nos inspira, só nos estimula, só nos encoraja a servir profissionais do seu calibre, da sua capacidade, da sua seriedade, da sua projeção. Para a gente é uma honra, doutora. E eu quero pessoalmente, realmente, lhe dizer que para nós é um privilégio, a gente leva a sério o que a gente faz, as opiniões, os feedback que vocês, como profissionais de saúde, dão para nós no laboratório, a gente leva a sério, a gente agradece muito os feedbacks, e estar conectado com vocês é muito importante. Então, doutor, eu quero realmente agradecer mais profundo do meu coração o privilégio de poder servi-la, e histórias como essa parceria que está aqui nesse link, é só clicar para você ver, você acompanhando aqui no canal do YouTube. Você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, clica no sininho, se inscreva, você vai ouvir pessoas maravilhosas, a doutora Luciana. A doutora Luciana me diz uma coisa, gostei de te ouvir, gostei de aprender contigo. Se eu sou profissional de saúde ou se eu sou paciente, como é que eu faço para me conectar com você? Então, eu tenho o meu Instagram da clínica, tá? Que é a Nutri-Equilíbrio, não tem E no meio, eu falo para todo mundo isso, porque as pessoas acham que é Nutri-Equilíbrio. Não é Nutri-Equilibrium, com um M no final. Pode me seguir ali tem o contato da clínica, tá? Com o WhatsApp, e ali a gente tem vídeos gravados, toda semana tem 2 vídeos no mínimo gravados e mais alguma outra informação, de dicas na questão de alimentação, fitoterapia, nutrição integrativa, ou seja, porque é a minha formação, nutrição funcional integrativa, tá? E fitoterapia, trabalhando com doenças crônicas, trabalhando com saúde, com qualidade de vida, com longevidade, tá? E às vezes eu tenho que pedir desculpa para ti, porque muitas vezes eu tenho muito caso positivo de melhora, inclusive com o Biovit Bioglucan, que é eu acho que sim, eu fui uma das primeiras prescritoras em Jaraguá do Sul desse produto, quando tu veio aqui dar uma palestra para a gente, porque eu vi a importância que isso tinha, e eu comecei a ter muitos resultados positivos com os pacientes, e eu continuo prescrevendo muito, porque é um suplemento que eu acho de suma importância para tratar a imunidade, que nem tivemos aí a questão do Covid, a questão da dengue, né? E que dá um restabelecimento às pessoas. Ontem eu estava com uma paciente aqui que teve de 66 anos, que teve um dengue grave, ela ficou bem ruim. E a partir do momento que eu entrei com o Biovit, ela deu uma reagida, tá? Então, ela ontem ainda colocou isso para mim. Nossa, como foi importante tu ter entrado isso para mim, porque eu senti a diferença. Então, a gente sabe que, às vezes, eu peco em não colocar ali tantos casos positivos que eu tenho por causa do meu tempo no dia que eu fico comprometida com muitos pacientes com doenças crônicas. E que são pessoas que, às vezes, tomam um tempo maior da gente no atendimento e nas prescrições pós-atendimento. E aí acaba, muitas vezes, não publicando e não colocando tantos benefícios para estimular outros profissionais a utilizarem com os seus pacientes, porque vale a pena, eu vejo a diferença. Excelente, doutora. Gente, eu vou estar no descritivo desse vídeo todos os contatos da doutora Luciana Hasenkrapski. Você vai entrar lá, vai estar o Instagram dela lá, vai estar o site dela, o telefone dela. Qualquer dúvida, você que é paciente, você que quer ter uma saúde melhor, ou você é profissional de saúde, quer pegar uma dica, ter alguém no seu network com essa envergadura, com essa experiência. A doutora Luciana é bem ocupada, mas ela é muito simpática. Fica tranquilo, ela vai te dar atenção. Dá um alô para ela, segue ela na mídia social, tanto no Instagram como nas outras mídias dela, e tenho certeza que você vai ser acrescentado. Doutora Luciana, foi um prazer e um privilégio. Muito obrigado por se separar do seu corrido dia, do seu corrido tempo, para compartilhar conhecimento conosco. Eu lhe agradeço muito, doutora. Eu fico muito grata pelo contato e por poder compartilhar com um pouquinho, porque a gente sabe que esse tempo é curto, e que essas poucas informações possam ter sido úteis e ajudado aí. Eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato ou quiser falar com a clínica. A gente está aqui, a gente responde sim o que é mandado, seja para o WhatsApp da clínica, seja pelo Instagram, a gente tenta atender e responder o que entram em contato. Tá? Muito obrigada, tá, Sam? Obrigado, doutora. Tenha um bom dia, uma boa noite.
Isso, uma boa noite aí também, ou um bom dia para quem estiver nos ouvindo naquele momento, tá bom? Isso. Tá bom. Um Tchau, tchau. abraço, tá? Um abraço. Obrigada.